O Unify Acontece dessa semana traz tudo sobre o coronavírus. Por conta desse dado que eu passei, a expectativa é que a grande maioria das pessoas não precise de hospital. Você vai conferir a primeira parte dessa entrevista e muito mais. Olha só! Alunos de jornalismo formados na Unify se destacam em São Paulo. E mostrar para as pessoas que a inclusão social tem que acontecer. Atividade pra lá de animada com a galera de pedagogia. Então na escola a gente tenta replicar esse ambiente recreativo, de lazer, de lúdico, mas de uma forma educativa. E ainda, orientações de saúde sobre a brincadeira quebra-crânio. Podem trazer quedas e acidentes com essas lesões neurológicas. Unify Acontece, programa da TV universitária Unify, produzido por alunos de jornalismo e publicidade e propaganda, tá só começando. Na aula magna de odontologia, a equipe da TV Unify entrevistou a diretora da Unesp Araraquara, que falou do novo curso, da qualidade do coordenador e sobre o atual momento para os dentistas. Elaine Maria Massucato também marcou presença na primeira aula magna de odontologia, uma das grandes novidades da Unify para 2020. Comandante de uma das principais universidades da área no país, a Faculdade de Odontologia da Unesp em Araraquara, a diretora trouxe sua experiência de anos de curso, com elogios em sua primeira impressão da Unify. A hora que eu entrei, primeira impressão de fora, é um prédio muito bonito, né? Eu já conhecia a universidade por ouvir falar dos seus cursos, mas a hora que eu entrei, uma das coisas que me chamou a atenção foi o cuidado que vocês têm com a instituição. Quando você fica na gestão durante alguns anos, você presta atenção em algumas coisas que talvez no dia a dia as outras pessoas não prestem atenção. E eu notei que aqui tem o cuidado, a atenção para que esse ambiente seja o melhor possível para quem está chegando. Então isso me chamou muito a atenção. Me chamou a atenção no curso de odontologia de uma pessoa como o Eduardo, que tinha a oportunidade de ir para o Canadá, de ser professor de uma universidade do Canadá, e eu sei da dedicação dele como aluno de pós, nosso, e ele optou por ser coordenador desse curso. Então eu acho que isso é um diferencial também. E a fala do reitor me chamou muito a atenção com relação a quantas ações que vocês já têm aqui de humanização. E eu não consigo conceber um curso na área da saúde que não se preocupe com a humanização. Como eu disse na minha fala, nós, da área da saúde principalmente, vamos cuidar de pessoas, vamos cuidar de gente. Se nós não nos preocuparmos em cuidar bem desta pessoa, nós não seremos bons profissionais. Então eu senti que há essa preocupação também aqui. Elaine fez questão de reforçar ainda mais a qualidade do professor Eduardo, coordenador da odontologia na Unify, e seu pupilo no ensino universitário. Eles podem ficar totalmente tranquilos. Conheço o Eduardo como aluno de graduação, como aluno de pós-graduação e hoje como um grande amigo e uma pessoa que eu respeito muito e, como eu disse, muito bom quando os nossos discípulos se tornam melhores do que nós, mestres. A diretora também destacou o atual momento para os dentistas no mercado de trabalho. Um bom curso de odontologia, se o profissional for bem formado, ele tem espaço. Ele vai conseguir galgar o seu caminho como profissional. E a odontologia permite, por exemplo, como eu disse hoje, que você seja o cirurgião dentista, mas, por exemplo, também você seja um professor, ou você seja um pesquisador, você seja um gestor público ou um gestor privado. Então, é a dedicação que você vai fazer, vai dar naquele momento do seu curso, que vai permitir que você entre no mercado de trabalho. E a odontologia continua sendo uma das melhores profissões dentro desse mercado de trabalho. Alunos de administração tiveram a oportunidade de ouvir algumas das histórias de Almiro Grings, proprietário da empresa Grings Alimentos Saudáveis e idealizador do Caminho da Fé. A palestra ocorreu na disciplina de Logística, lecionada pelo professor Luiz Pascoal Belmonte, também coordenador do curso de Administração da Unify. A
A empresa de Almiro Grinks foi fundada no início da década de 1990 e em 2012 se mudou para São João da Boa Vista. Já o Caminho da Fé foi oficializado em 2005, com o primeiro trajeto ligando Águas da Prata a Aparecida. O percurso foi inspirado no caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Dois alunos de jornalismo formados na Unify estão se destacando no mercado de trabalho. O jornalista João Guilherme Bretas, formado em 2018 na Unify, venceu diversos desafios em sua vida e, com sua persistência e força de vontade, vai participar do programa de treinamento em jornalismo diário, promovido pela Folha de São Paulo. O programa é um curso de jornalismo intensivo em período integral, com duração de 12 semanas. Os trainees aprendem a fazer o jornal, conhecem a rotina e os profissionais da Folha e produzem um projeto de reportagem. No dia da apresentação de seu trabalho de conclusão de curso, que falou sobre paralisia cerebral, ao lado do também jornalista Guilherme Coelho, Bretas já tinha deixado seu recado de superação. E mostrar para as pessoas que a inclusão social tem que acontecer. Porque ninguém nasce facilmente. Todo mundo é capaz de mostrar que você é independente de qualquer evolução ou não. Enquanto uns buscam o início da carreira profissional, outros vão conquistando cada vez mais espaço. Formada na Unify em 2010 e com passagens pelos jornais Folha de São Paulo e Agora, Aline Fanelli brilha atualmente na rádio Band News FM, além de realizar diversas participações no canal Band Esportes. Uma coisa e coloca o Cleison. O técnico disse que as escolhas foram não só pelo Campeonato Paulista, obviamente que foram, mas porque o time tinha sequência, por exemplo, o Júnior Urso machucou no domingo para ninguém correr o risco, mas a gente sabe que não é isso, é realmente por causa do Campeonato Paulista. Recentemente, Aline foi elogiada por um dos monstros do jornalismo esportivo brasileiro. Milton Neves não economizou nas palavras em seu boletim diário da rádio Band News FM. Olha, antes de mais nada, queria abraçar a Aline Fanelli. A Aline Fanelli, ela tem voz de jornalista esportiva, ela tem conhecimento profundo e uma simpatia e um improviso notáveis. E olha que disso aí eu entendo, hein? Eu sei quem é do ramo e quem não é. A Aline Fanelli logo, logo estará nos canais da Rede Bandeirantes Televisão e continuando na nossa querida Band News FM. Ela é muito boa, mas a Aline Fanelli é a melhor repórter esportiva hoje do rádio brasileiro, entre as mulheres. Eu conheço essa bagaça desde os anos 50, final dos anos 50, começo dos anos 60. Nunca tivemos uma repórter tão fluente, tão conhecedora do assunto e tão boa. Parabéns para ela e para a nossa Band News FM. Oi pessoal, tudo bem? Quero agradecer as mensagens que eu recebi na sexta-feira, depois das lindas palavras do Milton Neves. O Milton é colunista na Band News FM, ele tem 4 participações por dia e naquele dia foi uma loucura porque ele falou de mim nas 4 participações. Eu realmente não esperava. Eu não esperava que ele estivesse ouvindo, porque ele geralmente está trabalhando na Rádio Bandeirantes, que é onde ele tem programa depois dos jogos. Mas eu fiquei muito feliz com as palavras dele, receber elogios de uma pessoa com a experiência dele, a referência que ele é muito importante para mim, é muito importante na minha caminhada. E seguimos juntos, estou lá na Band News FM, setorista do São Paulo, mas também faço jogos de outros clubes. E é isso, valeu pessoal! A Unify segue desejando muita sorte e cada vez mais sucesso aos nossos profissionais jornalistas. No próximo bloco, projeto Joga Tênis São João e uma nova atividade de malabares no curso de pedagogia. É já já! Entre uma escalada e outra, eu pensava, que faculdade faço no ano que vem? Aí tomei a decisão. Saúde na Unify é a minha cara. É pra lá que eu vou. Unify. É tudo isso e muito mais. A intenção disso é o quê? Informar, né?
dar aí uma melhor perspectiva para aquele que precisa declarar e quando ele precisa de um profissional, a gente indica aqueles que têm em São João, né? Então, esse objetivo é plenamente social, que a Unify já faz há alguns anos, procurando esclarecer as dúvidas sobre o imposto de renda. Seguimos mostrando a importância do esporte para a sociedade, em especial para as crianças. Em 2019, a Unify se tornou parceira do projeto Joga Tênis São João. Cerca de 800 crianças de São João da Boa Vista terão a oportunidade de conhecer gratuitamente um novo esporte, com o apoio da Unify. Quando a gente vê a alegria das crianças e o envolvimento da cidade, essa é a maior alegria que a gente tem, porque a gente tem plena consciência de que são crianças que provavelmente nunca teriam oportunidade de jogar a modalidade, nem conhecer a modalidade, e essas oportunidades vão ter agora através desse projeto em parceria gigante que vai existir aqui com a Unify, com o Poder Público, com o Instituto Tênis e com a Esportiva. Aqui no Santos Cabral a gente vai ter 4 sessões semanais, segundas e quartas na parte da manhã e na parte da tarde. Já temos 5 professores da Unify que foram previamente capacitados e foram selecionados para estar aqui. O material da nossa parceira da Wilson já está aqui, foi entregue essa semana. E hoje é o início oficial, né? A partir da semana que vem, as aulas de tênis vão estar dentro da rotina da escola já. E é uma grande oportunidade para esses alunos que muitas vezes não teriam ali fora, né? E vão ter dentro da escola. Isso foi muito importante e gratificante aqui para a nossa rede. Inicialmente, a Unify colocou à disposição 5 estudantes de educação física para participar das aulas, número que vai aumentar com as próximas escolas participantes. É uma oportunidade muito interessante para a gente oferecer um esporte que é tido como de elite para os alunos das nossas escolas municipais aqui de São João. Quem sabe daqui sai um novo talento do tênis ou simplesmente pela prática do esporte consiga acessar uma universidade e conseguir uma bolsa de estudos pela universidade. Então o projeto ele é bem amplo, os meninos que vão sair daqui talentosos podem chegar na esportiva até chegar a um clube grande de São Paulo. Para os alunos da Unify, é a chance de fazer parte de um projeto com grandes perspectivas, além do aprendizado. E ver crescer o esporte que não é muito conhecido, somente para as crianças da cidade, criança carente, é muito importante. Eu fico muito feliz de estar proporcionando isso a eles, né? Então, tanto ele quanto a gente está tendo uma experiência incrível de trabalhar com essas crianças, de ver no olhar de cada uma delas a oportunidade, não de virar um profissional, não de virar alguma coisa, mas de estar no meio do esporte, de estar na oportunidade de... O esporte traz mudanças para a nossa vida, né? É uma fase da nossa vida que fica marcado na gente, é uma oportunidade de ficar longe do caminho errado, de ter a oportunidade de trilhar o caminho certo, de abrir novas portas, como abriu para mim, como abriu para eles e como pode abrir para vários aqui, aqueles que querem. Se tudo correr bem, e a gente acha que vai correr bem, o Instituto Tênis vai receber esses jogadores no futuro para eles darem a continuidade na parte internacional da carreira deles já.
Uma atividade para lá de animada agitou a galera de pedagogia. Eles aprenderam a fazer e a usar malabares. Durante algumas disciplinas do curso, alunos de pedagogia voltam a ser crianças. E eles fazem isso por um motivo muito especial. Se eu não me colocar no lugar da criança, se eu não entender qual é a sensação, de que forma eu tenho que abordar, eu não vou conseguir, né, dar conta dessas demandas. Então é importantíssimo que a gente volte a ser criança, compreenda como é a sensação do brincar, né, e possa internalizar esse aprendizado para usar como ferramenta pedagógica. Esses aprendizados vieram enquanto aprenderam técnicas de malabares. Primeiro que é muito difícil ter coordenação motora para atacar e pegar, começar pelo tule e depois passar pela bolinha. A gente fica com mil coisas na cabeça, fica com raiva da bolinha, dá vontade de tacar ela em qualquer lugar. Mas é uma sensação gostosa de estar aprendendo e poder também passar isso para outras pessoas. Pelo menos você sabe como, você vai estar no lugar deles, você sabe como ensinar, você sabe mostrar diversão para eles na tua pele. Legal, gostei. E envolver a questão do malabares no desenvolvimento psicomotor. Então, desde a preparação do material, elas trouxeram um material alternativo. Tá? A gente poderia ter pego bolinhas prontas, mas a ideia era construir, confeccionar o próprio material. Né? Desde o material específico para o malabares, que são as bolinhas, né? Até o material, eu posso falar, pedagógico, para aprender a manipulação dos malabares, que no caso a gente trabalhou com o tule, que é um material leve e que me permite ter mais tempo para aprender a manipulá-lo. Então, essa concepção da psicomotricidade dentro da educação, ela vem muito forte já há algum tempo, né? Porque o ser humano, o indivíduo, ele se comunica com o mundo através do corpo. É através do corpo que ele aprende, que ele explora. Então, a partir do momento que eu crio possibilidades para esse indivíduo, né, dominar, né, o ambiente em que ele está inserido, né, explorando, entendendo ele com o ambiente, ele com o outro, né, os demais, os grupos, eu consigo dar maior possibilidade para que ele aprenda, ele seja alfabetizado com maior facilidade. Ainda segundo o professor, atividades como essa são fundamentais para os graduandos, principalmente no desenvolvimento das crianças que terão aula com os profissionais formados na Unify. A criança, é inerente à criança o brincar, faz parte. E muito disso vem se perdendo com as novas tecnologias, com os ambientes, né, cada vez mais fechados. Então, na escola, a gente tenta replicar esse ambiente recreativo, de lazer, de lúdico, mas de uma forma educativa. Então, na verdade, o brincar ele serve como ferramenta educacional. No próximo bloco, a primeira parte da entrevista sobre o coronavírus. A gente volta já. Essa é a Unify. Eu escolhi uma ótima faculdade e isso mudou minha vida. As portas do mercado de trabalho abrem mais fácil para profissionais altamente capacitados. Unify. É tudo isso e muito mais. É importantíssimo a gente ter essa visão de ajudar o próximo, ver a necessidade daquela população. Tanto é que esse projeto do Cura Brasil até foi fundado pelo pessoal americano que vem aqui e se dedica a isso. Alunos e professora de fisioterapia se juntaram para falar de uma brincadeira que assustou muita gente no mês passado, o quebra-crânio. Olá, eu sou a professora Mônica, sou docente aqui da Clínica de Fisioterapia do Unify. Nós temos visto muito, sendo vinculados nas redes sociais, alguns tipos de brincadeiras de mau gosto, que podem trazer quedas e acidentes com essas lesões neurológicas. Os nossos alunos, eles sabem que esses tipos de tratamento podem ser duradouros, longos e até mesmo com alguns tipos de sequelas irreversíveis para esses pacientes. E nós temos o último ano que
os graduandos eles fazem um tipo de atendimento na área de neurologia, onde eles atendem pacientes com lesões no sistema nervoso, que podem ser desde causas de traumatismos crânioencefálicos, lesões medulares, algumas síndromes neurológicas e até mesmo alguns tipos de diagnósticos onde tem alterações do sistema nervoso. Essas lesões elas podem trazer para os pacientes desde perda de sensibilidade até mesmo perda de movimentos, funções do dia a dia, como se alimentar sozinho, como caminhar, andar de bicicleta e outras. Então, nós temos aqui esses tratamentos onde a gente vai estimular esses nossos jovens a terem interações sociais com brincadeiras mais saudáveis, com tipos de prevenções a essas quedas e acidentes que lesam o sistema nervoso. No primeiro Ajudaí ao vivo, transmitido no YouTube da TV Unify, o repórter Guilherme Coelho conversou com o médico infectologista e professor da Unify, André Giglio, que atualizou as informações sobre o coronavírus. Meu nome é Guilherme Coelho, jornalista formado aqui na Unify. E essa é a primeira edição do Ajuda Aí, versão ao vivo no Facebook Unify São João. E segundo a Organização Mundial da Saúde, esse termo virou uma pandemia mundial. E para falar sobre isso, estamos aqui com o infectologista Dr. André Giglio. Professor, primeiramente, boa noite. Explica para a gente o que é o coronavírus. Boa noite. Bom, o coronavírus é um tipo de vírus respiratório. Na verdade, existe uma família de vírus, né? E esse coronavírus dessa epidemia é um novo tipo de vírus, né? A gente já teve enfrentamento a outros tipos de coronavírus, tanto causando resfriados comuns que circulam no Brasil normalmente, vírus provocando outras epidemias de grandes proporções, né? No início do século, e esse agora que é um novo vírus. Então ele teve um jump de espécies, né? Então circulava inicialmente entre animais, e agora passou a circular entre humanos. Então, como não tinha ninguém, né, nenhum humano que tinha entrado em contato com esse vírus, ele está provocando agora essa pandemia que foi declarada hoje. Pandemia, uma palavra que pode assustar muitas pessoas. E o que ela significa? Ela é parecida com uma epidemia? Na verdade, é exatamente uma epidemia, ou seja, um aumento expressivo no número de casos de uma determinada doença. No caso, como é uma doença nova, né, obviamente seria uma epidemia. E quando a gente chama de pandemia, quer dizer que essa epidemia tomou proporções globais, né? Então a gente já não fala mais em evitar o espalhamento do vírus, porque ele já ocorreu, né? Agora a gente tem que direcionar as ações para reduzir o impacto desse vírus nos países. Falando em impacto do vírus, quais são as consequências geradas pelo vírus? O que ele gera na pessoa? Do que a gente tem de estudos, principalmente na China, né, com um número elevado de casos, o que a gente sabe é que a grande maioria das pessoas, mais de 80%, vão ter quadros respiratórios leves, né, semelhantes a um resfriado, né? Então, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, febre, né, mas sem necessitar, por exemplo, de internação, né? E aí uma minoria dos casos, né, e aí principalmente em grupos de maior risco, de maior vulnerabilidade, então principalmente idosos, né, e pacientes com comorbidades, aí sim tem risco de evoluir para formas graves, que aí seria uma pneumonia mesmo, né? E aí com necessidade, algumas das pessoas, com necessidade de internação, inclusive em UTI, e um número de pessoas aí que acaba falecendo. Os sintomas são muito parecidos então com uma gripe comum, mas o que diferencia as duas? Assim como diferencial, as pessoas simplesmente têm que esperar um pouco para ter depois uma reação? É impossível diferenciar do ponto de vista clínico uma influenza, por exemplo, de um coronavírus ou de outros vírus respiratórios. Então, só do ponto de vista clínico não dá para fazer isso. Então, aí a gente só consegue através de exame laboratorial. Mas isso, as pessoas têm que se alarmar em relação a isso, ou elas têm que agir de forma calma e tranquila em relação ao coronavírus? Então aí no caso, para a situação que a gente tem hoje em dia, apesar de ter sido declarada a pandemia, a gente sempre vem reforçando que não tem motivo para pânico, né, que isso só atrapalharia as ações. A gente tem visto que o Ministério da Saúde, né, e capilarizado em todas as instâncias, né, de assistência à saúde no país, estão atentas, né, estão preparadas para receber os casos, para identificar precocemente e orientar os isolamentos, né? Por conta desse dado que eu passei, a expectativa é que a grande maioria das pessoas não precise de hospital,
né? Então sejam conduzidas em casa, né? Fazendo isolamento domiciliar, tudo. E uma pequena parte dessas pessoas vão precisar, né? Mas são situações que a gente já enfrenta, né, anualmente na temporada de gripe, né? Já passou por epidemias de vírus respiratórios. Então é uma situação que a gente está preparado para enfrentar. Nas redes sociais também circularam postagens que o álcool em gel não seria tão útil em relação ao coronavírus. Isso é verdade? Né? Então isso é um completo absurdo, né? Eu até vi esse vídeo, é bem revoltante até. Então é completamente errado essas informações que foram passadas. As informações são completamente erradas, né? E a gente tem no Ministério da Saúde, inclusive, uma plataforma justamente para confrontar essas informações. Então, tem lá uma página só com essas possíveis fake news. Então, é interessante que sempre que a pessoa que receba um material desse, né, não oficial, faça essa consulta antes de espalhar, né, porque ela pode estar espalhando uma informação falsa e levando desinformação. Perfeito. E as máscaras de rosto são eficazes? Então, elas são eficazes nas situações em que elas devem ser usadas, né? Então, atualmente, elas só são recomendadas basicamente em 2 situações. Para aquelas pessoas que têm sintoma, então quem tem sintoma e for se expor a um ambiente fechado, seria interessante usar máscara, justamente para evitar a dispersão de partícula infectante, né? Quem está cuidando ou quem mora junto com essa pessoa que tem sintoma, é um caso confirmado, por exemplo, ou caso suspeito, também seria interessante usar, porque é muito provável que chegue, né, que conviva a menos de 1 metro, né, fique exposto a partículas respiratórias. Então seria interessante usar. Fora desse contexto, aí só para profissionais de saúde que estariam prestando assistência a casos suspeitos, né? Essa questão de ficar usando máscara indiscriminadamente, andar na rua de máscara, andar no aeroporto de máscara, para pessoas que não estejam com sintomas, é uma medida desnecessária, né? Então consome a máscara, é uma máscara que às vezes vai faltar em hospital, a pessoa está usando de maneira desnecessária, cria uma falsa sensação de segurança, porque a pessoa põe a máscara, acha que nada vai acontecer, só que se ela tiver de máscara, por exemplo, sujar a mão, levar a mão ao olho ou coçar o nariz dentro da máscara, ela vai se infectar da mesma forma. Então o uso indiscriminado de máscara, isso não é recomendado por enquanto. Essa questão aí de que o fluxo de informações está funcionando muito bem, né? Então a gente a todo momento aí está sendo atualizado com o número de casos, né? Então a gente tem facilidade de ter acesso a esses dados, né? Facilidade de ter acesso a dados de qualidade sobre como prevenir, né? Então a gente tem que usar essas fontes oficiais de informação, né? Então essa é a principal mensagem, evitar dispersar notícias falsas ou que você tenha dúvida se é verdadeiro ou não. Consulte o site do Ministério da Saúde para ver se essa informação é verdadeira, né? E manter a calma, manter a serenidade, os serviços de saúde estão preparados, né, para atender essa demanda que possivelmente virá, né? E pelos dados que a gente tem já do que ocorre em outros países, não é uma situação muito diferente do que a gente vive, né, no dia a dia em termos de letalidade, né? Então a gente convive no nosso país com doenças com uma letalidade maior do que o coronavírus, né? Então são problemas que a gente já está acostumado a enfrentar, então manter a calma, manter a serenidade sem necessidade de espalhar pânico. O Unify Acontece fica por aqui. Lembrando que você pode rever estas e outras matérias nas redes sociais da TV Unify. A gente se despede com as imagens que marcaram a semana. No vestibular Unify, novos cursos serão oferecidos. É uma estrutura e tanto, não é? Agora não tenho dúvidas e é pra lá que eu vou. Unify. É tudo isso e muito mais.